Boa noite, turma, tudo em paz? Eu espero que todos estejam em paz. Hoje nós estamos reunidos aqui com a galera da massa para poder conversar de alguns organismos diferentes, certo? Em duplas, a gente vai apresentar então alguns deles. Wagner e Rafael, que são os nossos convidados de hoje, vão falar um pouquinho sobre protozoários. Em duplas, como eu já havia dito, eu e Jaine vamos apresentar a respeito das algas, que sinceramente é o melhor tema, ou quase isso. Milene e Renali estão responsáveis por comentar um pouquinho pra gente aqui de um tema extremamente polêmico, que no caso são os vírus, certo? Então vamos dar início a esse papo. Boa noite, Wagner, boa noite, Rafael. Passo a palavra para vocês. Boa noite, Vitória. Boa noite, Wagner. Os protozoários são organismos eucarióticos, né? Que têm uma alimentação heterotrófica, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam, através de substâncias orgânicas, produzir sua energia. Boa noite, Rafael. Como você bem falou, os protozoários, em sua grande maioria, apresentam uma vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como no caso, os parasitas. Entre as doenças humanas causadas por protozoários, podemos citar a amebíase, a toxoplasmose, a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. E é legal a gente frisar, né? As doenças dos protozoários, elas não são tão conhecidas como doenças de bactérias e vírus, por exemplo. E a gente precisa enfatizar que elas não são qualquer coisinha, não. Isso mesmo, Rafael. Algumas, inclusive, podem estar tão próximas a nós que nem imaginamos. Quem sabe até a gente já teve e não sabemos disso. Com certeza. E um exemplo disso é a toxoplasmose, que é transmitida por um protozoário chamado Toxoplasmose gondii. Esse protozoário é encontrado nas fezes de gatos e felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais. E é causado pela ingestão de água e alimentos, que pode estar contaminados com uma dessas zoonoses, e ela é uma das zoonoses mais comuns em todo o mundo. Grande parte dessas pessoas acometidas por toxoplasmose desenvolve ela de forma assintomática. Já outras podem ter sintomas bem leves, que podem facilmente ser confundidos com uma gripe ou dengue. É verdade, Rafael. O problema é quando a pessoa infectada é gestante. Aí os cuidados devem ser redobrados. Se não tratados antes, a grávida pode sofrer um aborto ou a criança pode nascer com problemas neurológicos, como macro e microcefalia, retardo mental, anormalidades motoras e acometimento visual e auditivo em graus variados. É verdade, Wagner. Por isso é muito importante o acompanhamento fiel da gestante ao pré-natal. Se a toxoplasmose for descoberta no primeiro trimestre, por meio de exames laboratoriais, a chance de ter um problema congênito futuro cai bastante. Sim, mas vamos falar de coisa boa, né, minha galera? Vocês já ouviram falar das algas e, como bem sabe, eu e Jaine ficamos responsáveis por apresentá-las a vocês. Pois é, elas são organismos fototróficos e não têm raízes ou caules como as plantas. A estrutura delas é surreal, ela é formada por um talo e podem ser micro ou macroscópicas, vistas a olho nu. É interessante que a maioria delas está nos oceanos e depende das ondas de luz que estão sobre a superfície em que elas vão crescer. O mais massa ainda é que elas são capazes de se reproduzir de forma assexuada ou por citocinese, mas também são capazes de se reproduzir de forma sexuada. Elas têm diversos tipos e cores, como vocês veem aí nessas imagens. A mais comum entre elas é a verde, mas eu vou iniciar falando para vocês a respeito das marrons, como vocês veem aí. Elas
elas têm propriedades farmacológicas e a maioria das algas em si, elas têm muita utilidade na indústria, tá certo? As algas vermelhas, elas também podem auxiliar na produção de agar-carragenana. Isso é interessantíssimo. Elas também encontram utilidade diversa na indústria alimentícia, tá bom? Mas como a gente bem conhece, as algas verdes são as mais comuns e são utilizadas na produção de larvicidas, por exemplo. Como eu disse, algumas são utilizadas na indústria alimentícia e essas são capazes de formar sushis maravilhosos. Inclusive, eu adoro. Mas, Vitória, as algas também podem trazer alguns malefícios, como quando apresentam um crescimento excessivo, que é um fenômeno chamado floração. A floração tem ocorrido com muito mais frequência. A exemplo, recentemente saiu uma notícia de que nas praias de Yucatán, no México, entre Tulum e Cancún, a floração de sargaço, que é um tipo de alga marrom, tem sido maior a cada ano. Nossa, mas eu acho que deve ter causado bastante transtorno isso aí então, hein, Jaime? Sim, as pilhas de sargaço impedem que tartarugas marinhas depositem seus ovos nas margens e retornem ao oceano. Além disso, causam um odor desagradável nas praias, deixando banhistas com dores de cabeça e náuseas. E ainda afeta a economia, já que o turismo corresponde a 87% do PIB do estado. Cientistas atribuem essa explosão no crescimento das algas ao aumento do despejo de resíduos agrícolas e esgoto no Rio Amazonas, aqui no Brasil, em conjunto com o aquecimento da água e o fenômeno da ressurgência no leste do Oceano Atlântico. Mas, Jaine, tem micro-organismos muito mais perigosos que acometem pessoas em todo o mundo. Por falar nisso, Renale, tu já ouviu falar em coronavírus? Já sim, Milene. Ele é aquele vírus que se espalhou rapidamente pelo mundo, né? Inclusive, eu estava estudando sobre esses micro-organismos esses dias. Pois é, Renale. Hoje nós vamos falar desse micro-organismo, o vírus, que inclusive pode estar em qualquer lugar, e principalmente no ar em que respiramos. Mas ele pode ser encontrado nas superfícies, em objetos, em todos os lugares. Mas ele é tão enxerido, Renale, que não pertence a nenhum reino, vive isolado. Nem célula ele tem, que é dominar o mundo. É tão minúsculo e, além disso, ele é formado somente por um envoltório proteico, chamado de capsídeo, e algumas espécies possuem um envelope. E ele é tão pequeno e tão simples que tem pessoas que nem consideram eles como seres vivos. Nossa, Milene, mas eles são tantos, né? Vivem por toda parte. Como é que eles se reproduzem? Ah, Renale, eu não te falei, né? Mas eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles usam a maquinaria celular do seu hospedeiro para produzir novos vírus. Eles introduzem o seu material genético na célula hospedeira e fazem com que ela reproduza esse material e produza novos vírus semelhantes a ele. E, além disso, eles possuem uma alta taxa de mutação. Não vê aí o tanto de cepa que tem esse novo coronavírus, que causam inúmeras infecções e doenças por todo o mundo? Entendi, Milene. Você sabe como os vírus se nutrem? Não, Renale, como? Eles não apresentam uma alimentação própria, porque eles não têm estruturas capazes de metabolizar os nutrientes. E os representantes, quais são, Renale? Olha, Milene, eu conheço alguns que são integrantes da mesma família do vírus. Por exemplo, o adenovírus, que ele é formado por DNA. E como exemplo de adenovírus, temos o vírus da pneumonia. Temos também o rinovírus, formado por RNA. Um exemplo de rinovírus é o vírus HIV. E ainda tem o bacteriófagos, que são os vírus que infectam as bactérias. E Milene,
O assunto do momento por conta do Covid-19 são as vacinas, né? E sabe como é que elas agem? As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos. Elas agem estimulando o nosso sistema imune a produzir anticorpos, que assim vão atuar contra os agentes patogênicos, nesse caso os vírus. E elas são seguras e é importante tomá-las para a prevenção de inúmeras doenças. Então é isso, né, Renale? Adorei conhecer mais sobre os vírus, ainda mais agora nesse momento que estamos vivendo. É bom saber mais sobre como eles funcionam, né? E a importância da vacinação, para que a gente possa continuar controlando a contaminação. Isso mesmo, gente. Nesse momento é importante a gente usar máscara e se vacinar. Sim, meninas, muito obrigada. Muito pertinente a fala de vocês de tal momento em que nós estamos vivendo, certo? Dentre as idas e vindas dessa nossa conversa, a gente pôde considerar muitos organismos, os seus benefícios e malefícios, e ainda assim conhecer um pouquinho de cada um. Eu só tenho a agradecer aqui a participação de todos vocês e dizer que a gente se encontra em um próximo papo, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!